amores! Mais um episódio de Verdade Podcast, transformando vidas, contando histórias. E a história de hoje realmente é para transformar vidas. Não só as que vão assistir esse podcast, como as que já passaram pela vida do nosso convidado. Esse cara incrível que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir um pouquinho mais da história por trás do mito, porque aqui em Juiz de Fora ele já é um acontecimento, transformando vidas de verdade, sabe? Fazendo com que as pessoas se tornem pessoas melhores, e eu tenho certeza que você vai sair daqui uma pessoa melhor também. E ó, só quero dar um spoiler antes de falar do nosso convidado. Eu li em algum lugar, em alguma entrevista que ele deu, que ele namorou uma freira. E ele é um padre. Então a gente vai saber dessa história aí, se é verdade, porque nem ele sabia que eu ia falar sobre isso agora, viu? Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer ao nosso apoio. A gente tem a Tati Cel, que fez esse estúdio maravilhoso pra gente. Ela é uma arquitetura e interiores, né? Ela trabalha com isso. E aqui vocês têm um spoilerzinho do que ela pode fazer. É uma pessoa que eu gosto muito, que eu acompanho há muito tempo. Ela trabalha pra gente. E vale a pena vocês conhecerem. Vocês têm desconto falando que viram aqui no podcast. Então, entrem em contato. Tá o WhatsAppzinho dela aí para vocês chamarem. E também, claro, meu apoio maravilhoso da GAF Studios. Esse estúdio divino que vocês estão vendo aqui. Vocês podem personalizar a critério de vocês, para atender a demanda de vocês, fazer vídeos, fazer podcasts, gravar entrevistas. É muito legal o espaço aqui. Eu tenho certeza que vocês, agendando um horário, vão ser muito bem atendidos, porque realmente é um grande diferencial esse estúdio aqui. A estrutura, tudo é muito legal. Tenho certeza que vocês vão conhecer muito. E bora falar, então, do meu convidado, dessa pessoa maravilhosa, que todo mundo já deve ter pensado, né? Ele tem uma missa aqui em Juiz de Fora que está realmente transformando muitas vidas. E há muitos anos. Se eu falar dele um pouquinho aqui, vocês vão falar assim, caramba, é um padre de 70 anos, mas ele só tem 41 anos. Ou seja, tem um legado ainda a ser formado a partir de agora, que vai ser incrível de ver, né? Padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino. Ele nasceu em 2 de março, pisciano. 2 de março de 83. Ele não é de Juiz de Fora, ele veio para Juiz de Fora em 2004, quando ele decidiu fazer filosofia no Seminário Santo Antônio. Me corrija se eu estiver errado. Não, eu não vim para ser padre. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no De Verdade. É sempre uma alegria muito grande. Acompanho você, o seu trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui tentando transformar um pouco de vida, e claro, através da verdade. Já transforma muitas, né, padre? A gente esforça e tenta fazer com que as pessoas entendam que elas podem mais, elas podem muito mais, e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Mas eu vim para Juiz de Fora não para ir para o seminário, eu vim para Juiz de Fora para estudar. Eu trabalhava em Rio Pomba na prefeitura, na área da saúde, e aí tinha acabado de tirar a 8ª série, e aí vim para Juiz de Fora para fazer científico. Chegando aqui, como eu já estava na área da saúde, a minha ideia era formar enfermagem e voltar para Rio Pomba, né? Eu trabalhava na área da saúde, na prefeitura, tinha uma parte social lá. E você veio para estudar enfermagem? Vim para terminar o científico. Quando eu cheguei aqui, conheci um colégio politécnico. Eu falei, eu já estou na área da saúde, termino o científico, faço um curso técnico junto, volto para Rio Pomba. Porque todo mundo achava que eu ia ser político, né? Porque eu já trabalhava na prefeitura, estava envolvido nas questões sociais e tudo. E aí cheguei aqui em Juiz de Fora, fui estudar e fiz o científico junto com esse curso técnico. Só que no decorrer do caminho aqui é que voltou de novo no meu coração o desejo de ser padre. Eu já tinha esse desejo, né? Quando mais jovem, tinha esse desejo. E que depois eu acho que faz parte da vida da gente um pouquinho afastar da igreja, querer conhecer outras coisas, né? Eu acho que isso é até salutar, porque depois de uma experiência a gente tem mais consciência daquilo que a gente está escolhendo. Então eu fiquei um pouco afastado da igreja, acho que todo jovem fica um pouco afastado da igreja. E aqui, estudando aqui em Juiz de Fora, tendo uma vida muito diferente, né? Porque uma coisa é um jovem em Rio Pombo, outra coisa era um jovem aqui em Juiz de Fora, né? Com N possibilidades, com o mundo se abrindo, né? Então, aqui, no curso, é que, de novo, suscitou no meu coração o desejo, então, de ser padre. E como é que foi? De onde surgiu esse desejo aí do coração? Assim, foi alguém? Foi alguma mensagem que o senhor queria passar? Alguma situação que te despertou isso? Como surge a vocação de um padre?
Eu sempre falo que Deus ele escreve certo por linhas tortas, né? Então a gente às vezes espera muito de Deus, a gente fica esperando que Deus venha na terra e faça um sinal assim exuberante, né? E, no entanto, Deus fala pela boca dos pequenos, Deus fala nos pequenos detalhes, né? Eu fico pensando, a Clarice Lispector, quando ela entendeu que o amor se esconde nas pequenas coisas, né? Eu parafraseando ela, fico pensando, Deus está presente nas pequenas coisas. E aí eu estava no hospital, eu fazia estágio aqui no hospital aqui em Juiz de Fora, e aí o meu jeito era muito despachado, né? Muito brincalhão, sempre chegava assim, desconstruindo muito, porque um hospital não é um lugar muito agradável, né? E diante da fragilidade, da enfermidade das pessoas, era um hospital que cuidava especificamente de soros positivos, de pessoas de HIV. Naquele contexto, há 10, 11 anos atrás, 15 anos atrás, o HIV era muito diferente da realidade de hoje, né? Embora ainda seja uma doença séria, que precisa ser cuidada, né? Que precisa de prevenção, mas naquele contexto era muito mais difícil, né? Então, havia uma paciente ali no hospital e eu homem, ela mulher, já naquela situação frágil, né? Então, eu tentava todo o tempo desconstruir o ambiente, deixar de ser tão carregado o ambiente ali de sofrimento, e brincava muito e tudo, né? E o meu jeito muito carinhoso de brincar com todo mundo. Um dia ela falou comigo assim, você está no lugar errado. Eu falei, mas por quê? A senhora não gosta de mim? Ela falou, não, eu amo você, mas eu acho que você está no lugar errado. Isso aqui não é para você tinha que ser padre. E aí eu falei com ela, senhora, que eu já quis muito ser padre. Ela disse assim, pois então você deveria ser padre, porque não, isso aqui não é para você. E aquilo, menina, abriu dentro de mim de novo um desejo ardente, sabe? Uma inquietação. Na igreja a gente fala que é uma inquietação, né? A gente não sabe o que nos inquieta, mas aquilo nos perturba, aquilo rouba de nós ali o sossego, né? E aí eu comecei de novo pensando naquela possibilidade, voltando aquele desejo, né? E eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Que é isso? Então, na época, no contexto, eu procurei um padre aqui em Juiz de Fora, falei com ele, comecei a frequentar, retornando mais assiduamente à igreja, comecei a frequentar um grupo de oração que tinha aqui na catedral às segundas-feiras. E aí, tem uma música muito bonita da igreja que diz assim, seduziste-me, Senhor, eu deixei ser seduzido, né? E aí eu fui permitindo, né, que aquela inquietação, aquele desejo me provocasse. Aí esse padre falou assim, faz uma experiência no seminário, vai lá, procura o seminário. Existe no seminário uma coisa chamada DIVES, Discernimento Vocacional Específico. Bacana. Que aí um ano inteiro você vai ter encontro com psicólogos, com padres, né? Começa indo aos domingos, depois sábado e domingo, depois sexta, sábado e domingo. E aí os últimos encontros é de domingo a domingo, né? Vocacional mesmo. Vocacional mesmo. Ele te provoca, te questiona sobre sua vida, né? Porque assim, é uma escolha muito séria, como qualquer outra escolha, né? Mas eu acho que ser padre... Ele implica muito num cuidado consigo para poder ajudar o outro. Porque se eu não estou bem, como é que eu vou ter condições de dar uma palavra para alguém? Como é que eu vou transformar uma vida se eu não sou capaz de transformar a minha mesmo? Né? Então, quer dizer, eu acho que toda profissão é séria, toda missão é árdua, é bonita, mas eu sempre penso que aquela que toca diretamente a vida da outra pessoa, a gente tem que ter um cuidado muito maior, né? Porque uma palavra maldita, porque... um exemplo que não foi bom, isso tudo pode desconstruir a vida da pessoa, né? Porque a pessoa vai projetando, né, no seu estilo, no seu modelo, na sua palavra, né? Então você tem que estar bem para que, inclusive é bíblico, né? Um cego não pode ganhar outro cego. Tem que ser de verdade, né? Tem que ser de verdade. E aí eu sempre pensei nisso, né? É muito complicado essa decisão. Eu vivia na minha casa, eu e mais 2 irmãos. Eu chego aqui, tem que conviver com 30. E cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, né? Imagina, 30 rapazes morando dentro de uma casa e que confusão que dá, né? Então sai briga, sai discussão, fica com raiva, aí o formador tem que chamar, e aí a gente tem que aprender a perdoar na prática mesmo. Então, assim, é um tempo que eu sempre digo que edifica muito a gente enquanto caráter, enquanto homem. E muitas pessoas vão sair, olha, entrou comigo 17, só eu ordenei padre, ninguém mais. Então, quer dizer... esse discernimento, ao longo do tempo, ele vai acontecendo, né? As pessoas vão percebendo que aquilo não é para ela. O seminário, inclusive, pode dizer, olha, não é para você isso. E no caso do senhor, assim, teve algum obstáculo que o senhor pensou assim, talvez eu desista? Olha,
Eu sempre digo o seguinte, a gente nunca tem a certeza absoluta, vou ser padre. Não. A gente vai trabalhando sempre com essa ideia, com essa vontade, eu acho que ela vai crescendo ao longo do tempo, mas a gente vai vivendo as crises, que são comuns, e crise é salutar. As pessoas têm a ideia de pensar que crise é ruim. Eu não acho. Eu gosto de estar em crise. Eu gosto, às vezes, de estar em crise, né? Eu acho que a crise ajuda a gente sai da crise mais fortalecido, a gente sai da crise mais amadurecido, a gente sai da crise mais consciente daquilo que a gente é. Então, eu me deparei com várias crises no processo, né? De pensar em sair, de pensar em fazer outra coisa. Mas teve uma que foi muito pontual. A minha mãe morreu nesse processo, né? Infelizmente, a minha mãe veio a falecer. Antes ou depois? Não, antes. Durante o processo do seminário, eu já tinha saído da filosofia, eu já tinha ido para a teologia, faltavam 2 anos e meio para eu ordenar padre, e aí veio que a minha mãe faleceu nesse tempo. Para eu ir para o seminário, foi um processo muito difícil com meu pai, porque meu pai não aceitava essa ideia de eu ser padre, né? Então, assim, meu pai não queria, e eu tive que ir, assim, contra a vontade dele, né? A minha mãe era algo que ela gostava muito, mas meu pai não concebia muito isso. Então, eu fui para o seminário. E nesse processo, perder a mãe, né? Eu não gosto muito dessa palavra perder, porque eu sei que a minha mãe não está perdida, ela está no céu, mas assim, passar pela experiência da dor, de estar sem, né? Do distanciamento, né? Da mãe foi muito duro para mim. E me colocou em xeque, né? Colocou mesmo, de fato, em dúvida. E aí eu falei, eu vou sair do seminário. Eu tinha um seminarista que chamava Gustavo. Eu falei assim, Gustavo, eu preciso de uma santa, ou um santo que seja poderoso, que eu vou fazer uma oração e eu vou conseguir um milagre. Ele falou assim, então você tem que pedir para Santa Rita. Eu falei, você tem oração dela? Ela falou assim, tem. Ele me deu oração. E eu comecei a fazer a novena pedindo um emprego. E por que Santa Rita? Olha, ele era devoto de Santa Rita e vinha da paróquia de Santa Rita, né? E Santa Rita é atribuída como a santa das causas impossíveis, né? Então já anotem aí, Santa Rita, para as causas impossíveis, começar a novena, porque deu certo. Deu certo. E aí eu comecei a fazer a novena pedindo a Santa Rita, que eu precisava do emprego, eu falei, eu vou sair do seminário, não vou voltar para minha terra mais, né? Não vou voltar, vou ficar aqui, vou estudar, vou fazer outras coisas, depois eu volto, não está no processo de eu voltar para minha terra agora. E nem sei se estaria também no processo, porque as coisas tinham tomado outras proporções, outros caminhos, né? E aí eu consegui um emprego numa loja aqui em Juiz de Fora, e aí a moça falou comigo assim, olha, você vem fazer o teste aqui, fica aqui. E aí fui numa quarta-feira, que era folga, eu fui fazer. E fiquei lá uma quarta-feira inteira trabalhando e vendi demais. Fui muito bom vendedor. A minha já falou, nossa, eu quero você aqui na nossa equipe. Falei, beleza. Mas quando foi dando a noite, eu fui me permitindo entrar num processo de dúvida tão grande. Eu saí dali, cheguei no seminário e falei com o meu formador assim, amanhã eu posso ir em Rio Pomba? Porque eu falei, eu vou conversar com meu pai, né? Ele falou, pode, claro. E aí eu falo que foi a viagem mais difícil de ida, mas a mais bonita de volta, né? Porque aí eu cheguei na minha casa, fui conversar com meu pai e falei assim, pai, eu tô querendo sair do seminário, acho que eu preciso dar um tempo e tudo. Aí a resposta do meu pai foi assim, eu não sei o que você tá fazendo lá, acho que você já devia ter saído há muito tempo. Ou seja, teve o aval que você precisava. O aval, mas foi tão interessante porque a palavra do meu pai foi tão provocativa que eu tomei uma decisão completamente contrária dele. Porque aí, se a ida para Rio Pomba foi muito difícil, porque eu estava muito certo que o desejo era sair do seminário, a volta foi inversamente o contrário, né? E aí eu fiz uma viagem chorando muito, né? Pedindo a Deus ali o discernimento. E aí eu falei, eu vou chegar amanhã e vou dar uma resposta. E a minha resposta foi de não sair do seminário. Eu dei para mim mesmo, falei, não vou. A minha mãe tinha o desejo, a minha mãe queria também, e era algo que eu sempre, nesse tempo da minha vida, fui me permitindo. Então, mesmo que chegue no último dia e eu decida não ser padre, mas eu vou até no final. Até o fim. Até no final. E fui até o fim. Que lindo. E que bom que foi até o fim, né? Pai foi abençoado mesmo lá. Meu pai foi. Eu acho que Deus usou meu pai ali para ele falar, não. Vamos desconstruir isso para a gente construir. Então, eu acho que se permitir viver as crises, ela elabora a verdade, né?
que a crise vai nos ajudando isso, né? E a gente acha que a vida é sempre uma constante, né? Mas, na verdade, a vida é cheia de mudanças, né? E essas mudanças fazem a gente crescer, né? Isso Com certeza. Bom. E aí a gente vê pessoas que tiveram vidas transformadas, mudadas, e a gente fica pensando que bacana, né? Sempre tem possibilidade de a gente mudar, tem possibilidade de a gente ser melhor, tem possibilidade de a gente refazer o caminho, tem possibilidade de a gente nos desconstruir para a gente nos construir, né? Eu acho que a gente não pode ficar parado. Acomodado. Inclusive, eu ia até fazer uma outra pergunta, mas tem uma frase que eu li numa entrevista do senhor que fala o seguinte, que eu achei maravilhosa, e eu transcrevi aqui, me corrija se já tiver mudado, viu? A gente sempre espera muito da vida, mas nunca sabe o que vem. A gente sonha e é isso que nos move. Quando alguém diz que parou de sonhar, eu digo que não pode, porque é o sonho que desperta. Com certeza. É isso? É a construção do amanhã que me faz viver uma plenitude do hoje. O que é a depressão? A depressão é quando a pessoa não é capaz mais de vislumbrar. Ela não espera mais nada. E como que a gente mantém o sonho vivo, assim? Porque eu percebo que muitas pessoas atualmente, eu acho que é muita informação, não sei se é das redes sociais, é uma vida muito feliz nas redes sociais, né? E a gente sabe que não é assim, né, padre? Ali a gente coloca um recorte da nossa vida, mas nem todo mundo consegue diferenciar que aquilo ali é um recorte da vida, né? Que ninguém posta o momento que está triste na rede social, né? A gente só posta o momento que está feliz. E que bom que é assim, né? Porque ninguém precisa ficar mostrando a tristeza o tempo todo. Mas como é que num cenário de frustração... Eu trabalho muito com mulheres que se desiludiram em algum momento e deixaram de se cuidar, deixaram de se priorizar, deixaram de prestar atenção em si mesmas. E às vezes chegam para mim com o sentimento de, cara, eu não acredito que eu sou capaz mais de fazer isso. Como é que a gente mantém o sonho vivo? Como é que a gente consegue manter essa chama para continuar realizando projetos de forma eficaz? Simples. Não esperando nada de ninguém. Eu não tenho que esperar de ninguém. O que deixa as pessoas tristes, desmotivadas? É quando ela se frustra com os outros. Muitas das vezes a mulher se frustra porque a pessoa que ela escolheu para companheira dela não tem capacidade de reconhecer o valor, o dom, a virtude dela. Muitas vezes ela espera no filho e aí o filho não responde aquilo que ela quer. Para com isso. Chega. Né? Eu acho que quando a gente começa a descobrir que as realizações estão em mim e não nas pessoas, eu crio sempre esse conceito nos casamentos. Eu fico vendo os casamentos, as pessoas estão tirando foto, elas olham rapidamente apagam e tiram de novo. Por quê? Porque todo mundo quer o melhor do outro. E aí a gente vive um tempo em que a gente precisa excessivamente estar bem. E qual o problema de eu não estar bem? Uhum. Qual o problema? Eu não estou bem hoje. E às vezes o casal até nem está tão bem na vida pessoal, mas vem um dia dos namorados e solta um textão lá. Precisa. Outro dia, alguém me falou, eu não vou revelar quem, mas uma pessoa me falou, eu quis fazer uma legenda para o Instagram no dia dos namorados e fui no ChatGPT. A pessoa não consegue colocar em palavras o próprio sentimento, mas tem que mostrar que está bem, tem que mostrar que está num bom relacionamento, né? Então isso é sério, né? E cada vez mais, quando eu vou me permitindo entrar nesse sistema, né, que me obriga a falsear o que eu sou, eu vou me desconstruindo. E chega num determinado momento que eu não sei nem quem eu sou. Então não pode. Como é que, se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou ter certeza do que eu quero para amanhã? Não pode. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, né, do Alice no País das Maravilhas. Quando a Alice se depara com uma bifurcação, tem dois caminhos, tem um gato e ela diz, para qual caminho eu vou? E o gato pergunta a ela, o que você quer? Uhum. Para onde você quer ir? Ele fala, eu não sei. Ele fala, então quem não sabe o que quer, qual caminho serve? Então primeiro eu preciso ter clareza do que eu quero. Reconhecer, não existe vida fácil. Desconstrói isso, né? Há uma ideia, e justamente porque está todo mundo falseando a vida, de que é fácil chegar no topo. Não existe facilidade, existe luta, existe determinação, existe vontade. É o que eu quero? É. Então, enfrente tudo e todos. Né? É claro que aqui, enfrente tudo e todos, não estou dizendo que você precisa se corromper, passar por cima. Não. Em primeiro lugar, conheça o seu valor. Não deixa ninguém tirar ele. Porque quando eu não sei o meu valor, qualquer um pode me dar uma nota. Né? E aí eu vou aceitando qualquer coisa. Eu sempre falo isso nas paróquias que eu passo, nas comunidades que eu vou. Eu conheço o meu valor. Então ele é imutável. Mas fulana falou isso, Beltrana falou aquilo. O problema é dela. A experiência é dele. Cada um vai tendo experiência. Uhum.
Eu posso passar por aqui e dizer assim, nossa, não foi aquilo que eu esperava dela. O podcast não foi aquilo que eu esperava, mas é minha. Isso não dá direito de dizer que o outro que vai vir, ou os que já passaram por aqui, vão ter a mesma experiência. O grande problema é que a gente não está sendo capaz de respeitar a verdade do outro. Entende? Então, quer dizer, a minha percepção sobre você não é verdade daquilo que você é. Então, quem tem que saber quem eu sou a verdade sou eu, não são as pessoas. Né? É claro que e o evangelho dessa quinta-feira foi muito interessante, porque ele dizia sobre isso, né? Sobre a consciência daquilo que eu sou. Então, eu preciso saber quem eu sou. Por quê? Porque a verdade, ela se coloca. E a autenticidade também, né? Eu acho que quando a gente é de verdade, é autêntico, valoriza os próprios desejos, acho que a gente acaba conseguindo passar uma coisa melhor para o outro também, né? E sabe o que acontece? Porque a gente é muito imediatista, a gente acha que tem que responder agora, tem que dizer agora, tem que falar agora e tem que provar agora. Não, existe uma história. Quer dizer, eu sou padre há 11 anos. Tem uma história do que é o Padre Pierre. Ah, mas eu fiquei sabendo isso dele. Não, mas então tá bom, você ficou sabendo disso, agora pega a história. Isso é o que na história dele? Então, as pessoas não entendem que elas já construíram uma história. E não é alguém disse, alguém falou, alguém pensa, alguém acha que desconstrói a história. Então, por exemplo, para uma mulher que tem muitos sonhos, que tem uma vida já construída, num determinado momento, chega um homem, chega um filho, chega uma amiga, chega quem quer que seja, vai desconstruir uma história? Não pode. Então, quer dizer, primeira coisa, conheça o seu valor. E aí você não vai tolerar, e a palavra é essa mesmo, tolerar, alguém que queira te desconstruir, de diminuir. Não, você sabe o seu valor. Então, esse é o meu valor. Acabou. Esse é o meu valor. Ele é imutável para mim. E o que eu faço? A partir do que eu sei que eu sou capaz, a partir daquilo que eu sei que eu já construí, a partir daquilo que eu projeto, que eu quero, eu vou em busca. Então, não é o que a pessoa falou, não é uma situação que aconteceu, não é alguém, nada disso me para. Por quê? Porque eu sei o meu valor. Então, o que está faltando hoje? As pessoas conhecerem o seu valor. Quem não sabe o seu valor está sujeito a colher qualquer valor. E aí, nem todo mundo é capaz de validar. Porque as pessoas também têm um problema, né? Se eu não sei o meu valor, como é que eu sei valorizar você? Então, é uma engrenagem. Então, o que eu preciso ter clareza na minha vida? O que eu preciso ter certeza na minha vida? O quanto eu tenho de valor. Uhum. Então, aí, a gente vai vivendo e aí a gente vai objetivando as coisas. Segunda coisa, objetive a vida. O que você quer? Porque uma pessoa sem meta e sem direção, ela não chega em lugar nenhum. É a história da Alice. Justamente. O que você quer? Eu sempre falo isso e as pessoas ainda não entenderam. Acaba o ano, a minha primeira missa não é a primeira missa do impossível. A minha primeira missa é do projeto de vida. Em que eu dou a cada uma pessoa a possibilidade de ver realizada a vida. E eu acredito, olha, eu posso pegar do ano passado, na verdade, desse ano, e posso trazer aqui ano que vem, em janeiro, num podcast, que eu vou te falar que tudo que eu escrevi eu consegui. Uhum. Porque eu estabeleço aquilo para minha vida. Eu quero isso. E se eu quero isso, por que eu não posso ter? Então, o passo seria, primeiro, saber quem você é. Primeiro, o seu valor. Autoconhecimento. O seu valor. O que eu sou? Quem que é o Padre Pierre? O que é a minha história? O que é a minha construção de vida? Porque depois de 11 anos, eu tenho alguma coisa feita. Então, isso aí ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. Você pode me encontrar hoje e falar assim, nossa, fiquei decepcionado com o padre. Nossa, esperava tanto dele. Beleza, é o seu direito. Eu não posso usurpar o seu direito. Ele é seu. Você pode ter uma experiência péssima comigo, mas isso não diz que eu sou assim. Porque eu podia estar num dia mal, você podia estar... Porque no dia que a gente está mal, a gente não gosta de nada, já viu? É isso. Nada tá bom. Mas sou eu. O problema nunca é o outro, o problema sou eu. O problema é que a gente está vivendo hoje é querer cuidar da vida do outro. Não, cuide da sua, porque se você der conta da sua, já é 90% de todo o caminho feito. Então, determine isso. Qual é o seu valor? Conheça ele. E depois saber onde quer chegar. Onde você quer ir. Porque com aquilo que eu sou, eu me possibilito de chegar. Por exemplo, eu jamais seria astronauta. Eu não gosto de altura. Não dou conta de trabalhar com nada de altura, não dou conta de nada, nada. Tudo que é alto. Então, eu já sei, eu não posso espreitar a minha vida ou pautar a minha vida em realizações de sonhos que eu não dou conta dele. Não é impossível. Não.
Se eu me esforçar e ter bons professores, talvez eu até consiga estar dentro do avião e pilotando, mas não vai me realizar. Então, primeiramente, eu tenho que saber onde eu vou, porque aí eu vou sabendo os meus limites, eu vou descobrindo o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que me empenhar mais. Então, é muito importante saber o seu valor e estabelecer meta. O que eu quero? Eu quero isso, então você vai conseguir. Não tem ninguém que não queira e não consiga. Agora, se você não sabe se quer, eu não posso ter dúvida. Eu tenho que dizer, olha, eu quero chegar esse ano, eu posso dizer até o que foi a minha meta do ano passado. Eu estabeleci em janeiro desse ano que eu estaria no espaço do impossível esse ano, que esse ano não passava. Onde que eu estou? Né? Então é isso. Onde você quer chegar? Determine na sua vida. Né? Então, não permita que as pessoas desconstruam quem você é. Isso aí é inadmissível. Então, mulheres que estão decepcionadas, que pararam de sonhar, pode olhar lá. Alguém interferiu na capacidade de reconhecer quem eu sou. E às vezes é uma fase que a pessoa está passando também, né? Eu gosto muito de escrever, sabe? Eu escrevo diário desde que eu sou criança. E uns tempos atrás eu estava vivendo uma fase assim meio turbulenta, meio difícil, assim, que você está mais para baixo. E eu falei, deixa eu ler o que eu escrevi, tipo, há 2, 3 anos atrás. E eu tava numa fase igualmente não muito boa. E eu falei assim, caraca, mas hoje eu não tenho esse problema. E às vezes a gente quer tudo, como o senhor falou, né? De imediato, a gente não respeita o próprio tempo, né? Porque as fases, elas não são permanentes, né? Elas vão mudar. E a gente não tem essa capacidade de esperar também para que mude, né? Tudo muda. Tem uma história que eu gosto muito de contar de um rei que procurou um ourives e disse para ele assim, eu quero que você faça um anel para mim. Perfeitamente, senhor rei. E o rei diz assim, mas eu quero que você escreva nesse anel uma frase que sirva para os dias bons e para os dias ruins. E o ourives ficou pensando, o que eu posso? O que eu vou escrever? Né? E aquilo foi angustiando, ele deu um prazo para que o rei, para que o ourives escrevesse, né? E aí o ourives, percebendo que não seria capaz daquilo, o que ele faz? Ele foge, porque ele sabia que o rei ia matar ele, porque ele queria um anel, e nesse anel que estivesse contido ali uma frase que serviria tanto para os dias bons quanto para os dias maus. E esse ourives, então, vai embora, foge. E num determinado momento ele encontra com um sábio. E aí o sábio percebe que ele está ali frágil, num momento de dor e angústia, e pergunta o que foi. Ele fala assim, olha, aconteceu o seguinte, eu sou ourives e o rei me procurou e pediu que eu, então, fizesse para ele um anel. Aí o sábio, mas a coisa mais simples do mundo, o senhor é ourives. O senhor deveria fazer N anéis. Ele falou, não, o problema não é o anel, o problema é a frase que o rei quer que eu escreva dentro dele. Aí o sábio disse assim, o que ele quer que você escreva? Ele falou assim, pois bem, ele quer que eu escreva uma frase que sirva tanto para os dias bons quanto para os dias maus. E o sábio disse assim, é simples. Ele falou, como simples? Ele falou, diga assim, vai passar. Nossa. Então, quer dizer, alegrias, conquistas, as felicidades, elas passam, né? Quantas conquistas nós já tivemos que hoje nós nem damos mais conta dela e foram tão importantes para formar quem eu sou hoje, mas que ficaram no passado. Eu digo sempre, eu gosto muito de voltar às comunidades onde eu passei. Não para perturbar e nem para amolar quem está lá, mas para reviver pessoas que foram tão importantes, tão simples. Elas não podem ser esquecidas da minha vida. E voltar, que eu digo, não é voltar fisicamente, é voltar na gratidão, né? Eu tenho o hábito e gosto muito de rezar às madrugadas, né? Então, às vezes, acordo de madrugada, fico pensando, aí eu falo assim, ó, hoje eu vou trazer presente tantas pessoas que foram importantes para mim, passaram. Por quê? Porque a vida correu, as pessoas estão em outro modelo de vida, né? Às vezes a gente quase nem se encontra mais, mas estão presentes no meu coração. Passou. Mas também gosto de lembrar dos sofrimentos, dos momentos difíceis, né? Eu sempre lembro com as pessoas, eu fico pensando, gente, como foi o começo, né? Em cima de um caminhão, sem caixa. Ontem mesmo, voltando... E como foi? Aproveitando a oportunidade, então. Porque a Missa do Impossível, ela realmente mobiliza a cidade inteira, né? E agora o senhor está com esse projeto de ter um seminário do Impossível? O Espaço do Impossível. O Espaço do Impossível. Isso. Foi pertinente, porque ontem a gente voltando da exposição, eu abri uma exposição ontem, quero aqui também deixar um beijo grande para a cidade de Santa Rita de Jacutinga, nós estávamos lá, e aí com a banda, com o ministério, a gente conversando na viagem, né? E a gente estava lembrando, e eu lembrando eles do começo, né? E aí eu começo a Missa do Impossível aqui na comunidade, na comunidade Bom Pastor, que fica ali na Rua Batista, na Rua São João. Tem uma capela das irmãs que ficam ali, então eu comecei ali
Realmente tinha que expandir, porque a capela não aguentaria. Pequenininha. Ali tinha uma missa às 4h30 e no contexto eu era padre na catedral. O nosso bispo Dom Gil tinha pedido que eu ficasse ali na catedral. A gente tinha começado um trabalho com os jovens ali muito bacana, muito legal, e o nosso bispo, ali na sabedoria dele, ele falou, olha, fica aí na catedral porque é importante você ficar. Eu falei, beleza, então comecei ali, aí a missa das 4h30 eu assumi de celebrá-la todos os dias. Então começamos ali celebrar a missa do impossível. Não era a missa do impossível, celebrava as missas ali. E aí um dia um jovem conversando comigo falou assim, olha padre, eu não vou vir na igreja mais, não vou rezar, porque o que eu estou pedindo a Deus é impossível. A mãe dele tinha recebido um diagnóstico de um câncer e ela estava muito mal, ela estava assim com possibilidades de morte muito preeminentes, né? E aí ele estava muito decepcionado, muito triste. Aí eu disse para ele assim, mas você não pode desistir, não pode desanimar. Ele falou, não, mas o médico já falou, ela vai morrer, é impossível o que eu quero, né? E eu fui para casa pensando aquilo, mas aquela palavra era impossível, aquilo me inquietou. E aí eu comecei lendo a Bíblia, fui lendo a Bíblia e lá achei, para Deus nada é impossível. Então eu comecei, naquela semana eu anunciei que nós iríamos fazer uma novena de missas. Eu gosto muito de novena. Uhum. Eu ia fazer uma novena de missas, seriam 9 missas, em que nós iríamos pedir uma graça a Deus, e deveria ser assim. Eu comecei a novena, eu não posso mudar o pedido no meio do caminho. Então, se eu comecei hoje, o primeiro dia da missa, eu vou 9 missas naquela intenção. E se eu ganhasse a graça? O resto eu ia só para agradecer. Então, digamos, comecei hoje, estou no quarta missa, ganhei a graça. As próximas quintas seriam exclusivamente para agradecer. De forma que eu não poderia parar de ir e não poderia agregar mais. Era específico para aquela graça. E assim foi. A primeira terça-feira a capela já encheu. Faltava exatamente 9 terças-feiras para o ano acabar. E ali a gente começou a fazer a missa. A primeira missa a capela já encheu. E ali eu falei, olha, eu não quero que você peça para Deus coisas simples. Essa missa precisa ser uma missa pelas coisas que são impossíveis. Então, quando foi a segunda missa, aí já começou a introduzir a palavra impossível. Vamos rezar pelo impossível, vamos rezar pelo impossível. E o problema é que cada terça-feira foi chegando mais pessoas. E aí eu mandei fazer uma arca bonita, né? Porque a Arca da Aliança era onde tinha aquilo de mais valioso, né? Era onde as tábuas da lei ficavam, né? Era o contato de Deus com o homem. Então, eu pedi que fosse reproduzido uma Arca da Aliança e que as pessoas colocassem ali o seu pedido. Falei, escreve. Eu gosto muito de escrever, nós perdemos o hábito de escrever. O diário que você dizia é algo muito importante, porque você escreve. Quando você escreve, você dá vida, você acredita naquilo. Aquilo ali, você passa, né, energia, você coloca verdade naquilo ali. Né? Então eu gosto de escrever. Tudo que eu vou fazer, eu escrevo antes. Né? Tem um amigo meu que é padre, fala, não é possível, você não vai no computador? Não, eu vou na mão, eu escrevo. É diferente, né? Pra quem claro. quer começar esse hábito, escrever você escrevendo mesmo é diferente. Você ali, né? E você tem tempo de pensar, de racionalizar ali o que você está escrevendo. Sim. Às vezes você usa uma palavra e você fala assim, não, mas não é isso que eu estou querendo dizer, né? O ato de escrever, a Conceição Evaristo, a escritora, ela fala isso, né? A escrevivência, né? É você viver e escrever ali, né? Quem me acompanha, faz as campanhas do Padre Pierre, né? Aquilo que eu motivo, sabe que sempre tem que escrever. Tem que escrever no livro o que você quer, tem que escrever no papel, tem que escrever aquilo que você quer que saia fora. Porque quando eu coloco ali, eu também estou ali, né? Eu sou parte daquilo. Você está mandando para Deus também uma mensagem, né? Claro. Eu me comprometo, né? Então, quer dizer, as pessoas começaram a colocar nessa arca. Isso aí já foi na terceira missa. E aí teve que virar um navio, né? Porque a arca já estava pequena. A cada terça-feira, aquilo foi enchendo, a tal ponto que a rua São João ali não cabia mais. As pessoas tiravam o horário do almoço do comércio para estar na missa. Acabou aquelas 9 terças-feiras, eu tinha feito um pedido para Deus. O meu pedido era que eu pudesse sair da catedral, eu já tinha feito esse pedido ao bispo, e o bispo, naquele contexto, disse, não, padre, eu acho que precisamos de você aqui ainda. Então eu fiquei ali ainda um tempo, mas tinha pedido a Deus que eu gostaria de ir para uma outra realidade, vencer uma outra realidade. A catedral era um lugar muito bacana, mas já estava 5 anos ali, né? A gente queria mudar. Você tinha quantos anos? Então,
eu cheguei na catedral, fiquei 3 anos como seminarista, porque eu fiquei seminarista, fiquei diácono, fiz meu tirocínio pastoral lá, e aí depois me ordenei padre, fiquei mais 1 ano como padre. Eu não saberia precisar aqui, a gente vai ter que pensar quanto tempo tem isso, né? Eu fiquei depois 7 anos na catedral, na São José, fiquei quase 2 anos na Santa Rita, 7, 8, 9. São José na Avenida 7. É. E foi lá que realmente explodiu, né, a Missa do Impossível? Sim, e aí ali eu tava na São João. Só para quem não conhece Juiz de Fora, né, porque é um podcast, a gente não sabe como vai chegar. É uma avenida, e eu fui várias vezes na Avenida 7, e é uma coisa de louco, assim, porque as pessoas levavam um banquinho para sentar, para chegar perto, né? E acredito que no Espaço do Impossível seja ainda maior esse espaço, maior. Né, assim. A estrutura é muito maior, é um acontecimento mesmo para a cidade, né, no dia da missa. Uma terça-feira, né? Que todo uma terça-feira que todo mundo vai e realmente tá ali envolto, né? Isso é muito legal também, né? Porque você para um momento da sua semana para se dedicar a você, né? É, claro. Você... eu sempre falo isso. É o lugar do espaço do impossível mesmo, né? Qual outro lugar eu teria para estar falando disso, né? E olha como é realmente do impossível, porque saiu de uma capela muito pequena para tomar uma grandiosidade... Uma proporção. Enorme, assim, né? E é muito bacana, né? Porque as pessoas hoje, elas têm um lugar que elas podem falar daquilo que antes elas nunca poderiam falar. Porque quando uma coisa estava sendo colocada como impossível, eu vou falar dela para quê? Já é impossível. E aí agora eu sei que não é impossível. Eu sei que tem um lugar, existe um espaço onde Deus habita, onde Deus se faz presença, que eu posso falar daquilo que antes eu não poderia falar em lugar nenhum. Era impossível, né? Estava colocado, né? Como eu nunca gostei daquilo que já está pronto, eu sempre acho que a gente tem que deixar a marca da gente. Eu sempre falo isso, a gente tem que passar pela vida e viver, né? O que a gente vai levar da vida? A gente vai levar da vida a vida que eu levei. Eu, diante de Deus, Deus vai me cobrar e falar assim, Padre Pierre, quem foi você lá? Né? Imagina Deus falando da minha vida e eu vendo tantas possibilidades. Tem uma parábola belíssima, né? Que Jesus conta dos talentos que foram dados e a pessoa não produziu, não gerou nada, não criou nada, não mudou a vida das pessoas. A gente está aqui para fazer a nossa vida melhor e a vida das pessoas. Você que está me ouvindo agora, se passou pela vida e não foi capaz de mudar a vida de ninguém, você não viveu ainda. Então repense a vida e construa o seu caminho agora. Porque diante de Deus, a gente tem que levar o bem que eu fiz para o outro. Né? Esse é o sentido da vida. Né? Quando a gente para de querer fazer o bem para o outro, a gente parou de viver também, porque esse é o sentido da vida. Então a gente tem que passar pela vida e marcar a vida. Então eu sempre quis isso e quero isso sempre para as pessoas. Né? Santa Teresinha diz que uma alma vale o mundo. Quer dizer, é muito pouco para você chegar diante de Deus e Deus falar assim, você fez bem feito o seu trabalho. Então, esse lugar... essa ideia, essa inspiração de Deus foi justamente para isso, para criar a possibilidade das pessoas que antes acreditavam ser impossível, não vamos falar disso porque isso é impossível, agora não. Eu provoco nas pessoas, a partir da palavra de Jesus, a partir da vivência de Jesus, e a igreja está aí no mundo, Jesus criou a igreja católica, e aí eu respeito todas as outras denominações, com muito carinho, respeito todas mesmo, mas acredito nessa verdade, nós estamos falando de verdade, né? O podcast é isso. Então, essa verdade que Jesus criou, que é a igreja católica, é uma verdade para edificar a vida, para construir a vida, para reformular a vida, para você que perdeu a capacidade de acreditar, de sonhar, e principalmente para você que aceitou que alguém dissesse para você, isso é impossível, eu quero dizer para você, não é. Acredite em você, acredite em Deus, acredite naquilo que Deus te confiou e não acomode naquilo que as pessoas estão dizendo ser impossível, porque não é impossível. Nós temos um Deus e que ele faz o impossível se tornar possível. Que lindo, que lindo. E qual é o sonho do padre hoje?
O sonho do padre hoje, eu já estou no espaço do impossível, o sonho do padre hoje é que todas as pessoas que estão me acompanhando, que acompanham o padre, que já passou pela vida do padre em algum momento da vida, ajudem o padre a construir e erguer um bonito santuário a Nossa Senhora do Impossível, ao Deus vivo e verdadeiro, para que todas as pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo digam assim, gente, peraí, eu estou com isso aqui impossível. Não. Lá em Juiz de Fora, a Igreja Católica edificou um espaço do impossível, onde eu vou levar aquilo que alguém falou comigo que era impossível e eu vou provar para a pessoa que não é impossível. E como é que a gente consegue ajudar? Olha, hoje o padre está na Paróquia Santíssima Trindade, que fica ali no Poço Rico. Ele é constituído pela comunidade Menino Jesus de Praga, São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima e Santa Teresa. Então você pode ir ali no Poço Rico, Rua Pinto de Moura, 70, na Igreja Menino Jesus. Ali tem um escritório paroquial. Você pode pegar um carnê e dizer assim, olha, eu vou construir, vou ajudar o padre a construir um espaço do impossível. Porque assim como eu já tive certeza na vida que não existe impossível, eu quero que todas as pessoas, eu quero que essa mensagem, quero que esse podcast, que é um podcast da verdade, chegue na vida de alguém que está aí triste, desanimado, pensando que não tem jeito. Eu quero dizer para você, tem jeito. Tem jeito sim, tem, né? Sempre tem jeito. E outro dia dizia que a gente precisa de 3 coisas apenas para a gente viver uma vida próspera, plena, de sucesso. 3 coisas. E aí, vou falar a verdade, e você que está em casa vai assistir esse podcast, aonde a hora que ele chegar, anota isso, pega um papel, anota, coloca na sua geladeira, põe no seu quarto, põe no seu espelho, anota com batom e não perde isso. São 3 coisas. E fica lendo, porque é importante para não esquecer. Coloca no celular, traz na sua vida, tatua no coração. Não esqueça isso. São 3 coisas para a pessoa viver uma vida próspera, feliz e de sucesso. Primeira coisa, perdão. Ninguém pode passar pela vida sem perdoar as pessoas. Comece a perdoar a sua família, seus pais, sua mãe. Por quê? Porque está provado que a pessoa não pode ser próspera, a pessoa não pode ter sucesso se ela não for capaz de perdoar aquilo que os pais fizeram. Por quê? Porque pai e mãe não tem receita pronta, está construindo. Eles estão vivendo aquilo que é ser pai e mãe e vão errar conosco. Agora, eu não posso trazer para a minha vida o erro que não me pertence. Então, perdoa. Perdoa pai, perdoa mãe, perdoa marido, perdoa filho, porque o perdão não é para o outro, o perdão é para si. Não carregue carniça na sua vida. Dê perdão. Decida agora. Você que está me ouvindo. Padre, mas é difícil, é duro. Perdoa. Isso não é seu. Você está tomando todo dia uma dose de veneno de uma coisa, de um veneno que não é seu. Fizeram para você um veneno e você está entrando, está tomando. Então, perdoa, decida agora. É difícil, vai doer, mas dói 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, depois você está livre disso. Perdão, primeira coisa. Para você ser próspero, feliz na vida, perdoa. Quem? Todo mundo. Perdoa. Perdoar não é preciso trazer a pessoa para perto, nem ficar tirando foto, não. É não carregar mais aquela carniça. Aquilo não me faz mal. Acabou, estou perdoado. Eu preciso viver em paz, porque se o meu coração está sendo nutrido de maus sentimentos, eu não posso deixar que as coisas boas venham à minha vida. Então eu esvazio meu coração, perdoo todo mundo. Segunda coisa, humildade. A humildade cabe em qualquer lugar. Ninguém, não esqueça isso, ninguém suporta aquele que é grande, aquele que acha que é o melhor, ninguém gosta daquelas pessoas que, sabe aquelas pessoas que são eu sou melhor, eu sou mais bonita, as minhas coisas são melhores, ninguém suporta, ninguém tolera. Seja humilde, a humildade te levará aonde você quiser. Seja humilde. Jesus Cristo foi o exemplo de humildade. Jesus Cristo foi o exemplo do perdão. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus foi abandonado por 99% de seus discípulos. Ele voltou neles e refez o caminho com eles. E olha onde que Jesus chegou, a sua mensagem chegou. Imagine se Jesus tivesse guardado a mágoa dos seus discípulos. Senão, não vou voltar lá. Acabou. Não, ele perdoou. Porque o projeto dele era maior. E tem um monte de gente que olha para a vida e destrói o seu projeto por causa da falta de perdão. Perdoa e toca a sua vida. Seja humilde. Humildade, ela cabe em qualquer lugar. Humildade até para pedir perdão também, Para pedir perdão, para dar perdão, para tudo. A humildade te levará onde você quer. E a terceira coisa, empatia. Acabou. É a receita certa. Empatia. Eu entrei numa loja, aquela vendedora me tratou mal. Aí eu faço um escarcéu. Eu chamo o gerente, eu chamo o dono. O que vai mudar na sua vida? Vai fazer você perder seu tempo, desgastar sua energia.
Às vezes aquela menina não teve um bom dia. Às vezes aquele rapaz não está no melhor dia. Às vezes aquele rapaz recebeu a notícia que o pai vai morrer, que o filho está doente. E às vezes a empatia de até falar assim, tá tudo bem, posso te ajudar de alguma forma, né? Se coloque no lugar do outro. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Porque todo mundo tem um dia que acorda de calça jeans, já viu? O dia que você dorme de calça jeans, irritado, estressado, nervoso, que você quer xingar todo mundo, que você quer sumir no mundo. Empatia, entenda, o outro também vive aquilo que você vive. Então anotei. PHE. As regras do padre para viver bem. Tudo dá certo, tudo fluir. Pode fazer uma aposta. Fala, padre, eu quero fazer uma aposta com o senhor. Durante 1 ano, eu vou viver esses 3 pilares. Perdão, humildade e empatia. Se a sua vida não melhorar num ano, eu venho aqui, volto no podcast, vou em todo lugar na minha rede social e falo que não dá certo. Pode fazer a experiência. É isso que Jesus fez, é isso que Jesus viveu. Jesus olhava para as pessoas e se colocava no lugar delas. Jesus olhou aquela multidão e teve compaixão. Falou, eu estou com fome e esse povo também está com fome. Por que Jesus multiplicou os pães? Independente da pessoa ser religiosa, a gente acredita ou não em Jesus, isso é regra de vida. Uma coisa a gente tem que ter certeza. Jesus foi o cara. Porque ele conseguiu dividir a humanidade entre antes e depois dele. Com certeza. Então, ainda que você não acredite, respeite e tente se orientar por alguma filosofia. Jesus, né? É o caminho, a verdade e a vida. Eu não acredito em alguém que seja feliz na vida que não tenha Jesus como critério da vida dele. É isso. Olha aqui. Jesus chegou, estava falando, estava pregando. Jesus podia ter ido embora e não se importar com aquele povo. Por que Jesus falou, a gente tem que dar de comer para aquela gente? Porque Jesus estava com fome. Ele falou, mas peraí, eu tô com fome, eu vou embora e vou comer, essa gente não vai comer. Ele se colocou no lugar do outro. Ele falou, não, então vem cá que eu vou multiplicar os pães. Então, quer dizer, é assim que a gente vive na vida. Perdoando. Eu quero falar para você agora, quero falar uma verdade para você. Perdoe. Tira isso do seu coração, então você faz uma experiência. Compra 1 quilo de batata. Presta atenção, você que acha que o perdão não é importante, compra 1 quilo de batata. Vai no mercado e compra 1 quilo de batata. E você vai andar com esse pacote de batata por onde você for. Você vai no mercado, você vai com o pacote de batata. Você vai dormir, você vai com o pacote de batata. Você vai tomar banho, você vai com o pacote de batata. Você não pode soltar o pacote de batata. Você vai num velório, você vai com o pacote de batata. Onde você for, você vai trabalhar, você vai almoçar segurando um pacote de batata. Todos os dias. Vai chegar um determinado momento, o que vai acontecer? Além de ser incômodo aquele pacote de batata, ele vai começar a feder. Ele vai marejar, ele vai te sujar, ele vai te feder, você vai ficar fedido. Até o dia que você vai dizer assim, pra que eu tô carregando esse saco de batata? Só me fez mal, só me fez carregar um peso, só me fez ficar fedendo. Aí você decide largar o pacote. Isso é o perdão. Se você acha que o perdão não é importante na sua vida, se você acha que o perdão não atrapalha o seu crescimento espiritual, próspero, o que você quiser chamar, faz a experiência do pacote de batata. Veja quanto tempo você vai aguentar carregar 1 quilo de batata fedendo, podre nas suas costas. E aí você vai... Eu quero provar para você que o perdão é essencial. O dia que você largar esse pacote de batata, eu não sei o que é, não sei se é o seu marido, não sei se é o seu filho, não sei se é o seu pai, não sei se é um amigo, perdoe. Larga para lá. E o perdão a si mesmo, né, padre? Porque nem sempre a gente toma as decisões mais certas. A gente morde na gente mesmo. O auto-perdão também acho que é importante, né? Quantas vezes já mordeu na sua boca? Várias. Então, a gente morde na gente mesmo. Então, olhar pra gente e dizer assim, eu tenho que me perdoar disso que eu fiz e tocar a vida, estabeleça uma meta. Olha, eu quero isso pra minha vida. Vai embora, foca nela. A minha psicóloga, ela sempre fala uma coisa, que ela fala assim, naquele momento você tinha condição de tomar uma decisão melhor? Se não tinha, se perdoa e segue. Porque é isso, né? A gente toma as decisões de acordo com o que a gente está vivendo ali naquele momento, né? É o que eu tô te falando. Não existe ninguém perfeito. Perfeito só o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele. Todo o demais da humanidade é frágil, limitado, erra, acerta, constrói, destrói. Observe a sua vida. Qual é o problema de você dizer, eu errei ontem? Isso é humildade. Eu errei ontem. Eu preciso fazer diferente. Cai nos 3 pilares de novo. Com certeza.
Quer ser feliz na vida? Quer ter sucesso na vida? Quer ser próspero? Faz o teste, começa hoje. Eu tô vendo o podcast hoje, então anota o dia que você começou e faz. Eu quero fazer 6 meses. Humildade e empatia. Perdão, humildade e empatia. Se você não se tornar uma pessoa mais feliz, se você não se tornar uma pessoa mais próspera, se você não viver uma vida muito, infinitamente melhor do que você vivia, você pode ir lá atrás de mim, procurar e falar assim, padre, o senhor mentiu para mim. Mas agora, se de fato isso é verdade, vamos fazer uma corrente do bem, ensine as pessoas, porque nós vamos viver muito melhor. E quem é feliz não cria infelicidade para ninguém. Só cria infelicidade na vida da gente quem é infeliz. Então, se eu me desconstruo a minha infelicidade e me torno feliz, eu faço as pessoas felizes. Porque gente feliz faz os outros felizes. O infeliz é que inferniza a vida dos outros. Por que o demônio é ruim? Porque ele não deu conta de ver a infelicidade dele, porque ele queria ser como Deus. Ninguém como Deus. Não aceitava a própria vida. Não aceitava a própria vida. Então ele foi infeliz. E infeliz ele infernizou a vida dos outros e continua infernizando a vida das pessoas que não aceitam Jesus como Senhor da sua vida. Então, não deixe o inferno e o demônio na sua vida. Peça perdão a si quantas vezes for preciso e ofereça o perdão quantas vezes for necessário. Seja humilde com os outros e consigo mesmo. E se coloque sempre no lugar do outro. Porque hoje foi ele, mas amanhã pode ser você. Muito bom. Quantas vezes você pensou, eu nunca faria uma coisa dessa, e se deparou fazendo? Aliás, como dizia minha mãe, vai pagar a língua. Vai pagar a língua. É isso. Ô padre, por falar em carregar um saco de batata, o senhor carregava muitos sacos de batata no corpinho. Porque o senhor estava me falando que teve um processo de emagrecimento também. Já que eu sou coach de emagrecimento, eu preciso chamar a atenção para isso, né? É isso. Como é que foi isso? Em que momento deu essa vontade de mudar? Como é que o peso estava te atrapalhando lá atrás? Eu não dava conta do meu peso, porque a gente não dá conta de ver o quanto a gente está gordo, né? Porque a gente vai vivendo com a gente, vai convivendo, a gente para de ser capaz de olhar pra gente. A gente tem que olhar. Você tem que chegar na frente do espelho e olhar e falar assim, você é a pessoa mais bonita do mundo. Ou dizer assim, nossa, olha como é que você tá feio. Por que eu não posso ser comigo também aquilo que eu sou com as pessoas? A gente dá conselho para as pessoas, a gente edifica as pessoas, a gente desconstrói as pessoas, a gente critica as pessoas. Faça isso com você antes de fazer com o outro. Chegue na frente do espelho e diz, nossa, como é que você tá gordo? Como é que você tá feio? Como é que você não tá cuidando da sua pele? Tem que fazer isso. A gente tem que fazer, nossa, olha como é que você tá feio, olha a gordura que você tá. Então, acho que a gente precisa ter esse espaço meu, onde eu vou falar comigo mesmo aquilo que eu sei que tá. E o problema é que a gente não para pensar na vida da gente, né? E aí eu quero acreditar que é porque a gente não está cuidando da vida dos outros, não, mas é porque a gente não olha pra gente mesmo. Porque o grande problema é isso, eu quero cuidar do outro, não dou conta de cuidar nem de mim. E aí um dia eu estava numa reunião de igreja, de um movimento chamado Equipe de Nossa Senhora, e uma pessoa da Equipe de Nossa Senhora falou comigo assim, eu posso falar uma coisa com você, padre? Eu falei, claro, perfeitamente. Ela falou assim, você é tão bonito, olha como é que você está, você está gordo, você está desleixado. Faz isso não, faz uma dieta, vai no nutricionista. Aquilo tocou tão profundamente a minha cabeça que eu fiquei pensando, que coragem, né? Porque as pessoas às vezes não têm coragem de dizer para nós aquilo que a gente precisa ouvir. E é muito importante isso, né? Inclusive tem um texto bíblico, né? Que é ali de Herodes, que vai matar João Batista. Por isso, ele está fazendo uma festa e as pessoas ali não são amigas dele, as pessoas ali são cúmplices dele, né? Porque ali ele fez uma festa... não para os amigos, para os magnatas, né? E ali ninguém tinha coragem de dizer para ele que ele estava exagerado, ninguém tinha coragem de dizer para ele que ele estava demais. Inclusive, ele oferece a metade do reino dele, né? E aí, às vezes, a gente precisa observar quem está do nosso lado e é capaz de dizer aquilo que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir, né? Porque nem todo mundo que fala o que a gente quer ouvir é amigo da gente, né? Eu acho que ter a humildade de ouvir o que o outro falou, olha, isso é importante. E nem sempre a gente também está pronto para ouvir, porque talvez o senhor estivesse no momento em que, putz, ela tem razão, eu quero e preciso fazer isso também por mim, né? Claro, claro. E aí eu falei mesmo, como é que é, né? Eu preciso, eu sou alguém que fala para alguém, eu sou alguém que direciona a vida das pessoas. Como é que eu não... É um exemplo, né? Um exemplo. Então aí eu determinei na minha vida que eu queria emagrecer. Então, de 112 quilos, eu fui para 84 quilos. Mas eu fiquei muito magro também, né? E aí as pessoas começaram... Porque assim, satisfazer as pessoas... Por isso que eu falo, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Porque se você está gordo, as pessoas vão falar, você emagrece, você vai falar. Então, você tem que encontrar o equilíbrio em si mesmo, né? Você tem que estar bem para si, você tem que saber aquilo que é. Então, assim, eu ganhei alguns pesos nesse tempo, nesse processo, né? De emagrecimento.
Mas eu acho que a gente tem, pelo menos a gente fica atento, né? Quer dizer, eu tô 112 quilos. Às vezes hoje eu pego foto minha e falo assim, não é possível que eu tava assim. E eu tava assim, né? Então eu acho que é muito bacana a gente ser capaz de olhar pra gente, ouvir o que as pessoas que gostam da gente, que estão perto da gente falam. A gente tem que ter essa humildade, essa capacidade de ouvir e ter coragem, né? É aquilo. Eu não quero mais ser gordo. Eu falei, eu não quero mais ser gordo. E eu falei, não vou ser mais gordo. Então, vou chamar a atenção, porque no nosso primeiro podcast, no primeiro episódio, com o Gustavo e a Luísa, eu acho que uma frase que todo mundo que começa o processo de emagrecimento fala é, eu não quero mais ser gordo. Não então, quero esse é realmente um objetivo. Você tem que... É a meta. O que você quer pra vida? É a meta. Você quer ser gordo? É isso. Então, vá ser gordo. Você quer ser magro? Então, seja magro. É o que eu estabeleço. Agora, tenha liberdade. Por exemplo, ontem foi um dia muito, muito atípico, porque eu até estava conversando com a banda, e aí eu falei, nossa, hoje eu estou um dia que eu não quero fazer dieta, eu quero comer tudo. E tem dia que você tem que se permitir comer tudo, mas tem um equilíbrio de dizer, é aquele dia agora, porque às vezes as pessoas elas desanimam nas dificuldades, nas tribulações, e não existe, pelo amor de Deus, coloque isso na sua cabeça, não existe uma vida de propaganda. A vida é cerceada de tribulação, dificuldade, desânimo. É uma luta diária para tudo. É uma luta diária para conquistar o que você quer, é uma luta diária para viver feliz, é uma luta diária para você emagrecer. Tudo é uma luta. Não existe, vou começar a dieta hoje e de hoje... Não, vai ter dia que você tem vontade de comer. Vai ter um início, um meio e fim, claro. Né? Então, quer dizer, se permita, e aquilo que a gente começou a conversa lá atrás, se permita. Não está bem hoje eu não quero dieta, então não faça dieta. Mas entenda, amanhã eu tenho que recomeçar. Então, eu acho que essa liberdade, né? Eu tenho muito medo dos extremos, né? Eu não como nada, eu como demais. Não, eu acho que os filósofos ensinam a justa medida é aquilo que define a gente, né? É o equilíbrio. Então, ontem, por exemplo, foi um dia muito interessante, porque um amigo meu falou assim, mas você está comendo demais. Eu falei, não, hoje eu estou comendo demais, hoje eu quero comer tudo, deixa eu comer tudo que eu quero. Pronto. Já sabia que vinha encontrar uma coach de emagrecimento hoje, ia dar aquela motivação. Hoje eu já voltei. Você sabe que eu mantenho o meu peso há 12 anos, né? E é muito engraçado, porque as pessoas elas falam assim, vou fazer dieta por um tempo. E eu brinco, já que o senhor é padre, que a gente tem que fazer dieta a vida inteira, até 3 dias depois de morrer, porque vai que ressuscita e volta com esse mesmo problema. Então, continua fazendo, né? Continua fazendo, você sabe disso. Tem um santo na igreja que diz que a concupiscência morre 3 horas depois que a gente já morreu, né? Para dizer assim, que a gente tem que sempre se policiar, cuidar, né? Ver se eu sempre estou ali em conformidade com aquilo que Jesus ensinou. Eu nem sabia e já tinha essa suspeita. Tá vendo? Então agora, vou emagrecer também. Morreu, ainda continua a dieta. Continua mais um pouquinho. Padre, eu queria fazer um rápido de verdade aqui. Sim? Pra gente bater uma bola. Acordar cedo ou dormir tarde? Eu acordo muito cedo e durmo muito tarde. Vamos pular aqui o rápido de verdade, mas quando é que o padre descansa? Muito pouco. Eu não tenho muita necessidade. Porque você é padre 24 horas. Você não consegue deixar de ser padre. Vou ali pendurar a batina e agora não. Não. Eu durmo muito pouco. Outro dia eu fui no médico, e aí o médico olhou pra mim, olhou meu olho e falou assim, você dorme muito pouco, né? Eu falei, mas como é que você sabe? Ele falou, não, porque eu tô vendo que tem uma bolinha vermelha em torno da sua vista. Eu durmo muito pouco, acordo muito cedo e durmo muito tarde. A minha cabeça não para, eu fico pensando o que eu vou fazer no outro dia, e eu vou criando, eu sou muito criativo, então as ideias elas surgem o tempo todo, então eu até brinco com os médicos, eu acho um desperdício dormir, eu acho que a gente tinha que ficar acordado, não, precisa descansar. Então assim, eu gosto muito das minhas orações à noite, porque como o meu dia é muito cheio e sempre muito cerceado de muita gente, e fico muito feliz por isso, quando eu chego em casa, à noite, é a hora que eu gosto de cuidar de mim, de estar ali comigo mesmo. Então, eu vou fazer minha oração com eu e Deus só. Então, assim, eu durmo muito pouco e acordo muito cedo. Muito bem. Já que a gente falou de comida, se você pudesse escolher uma comida só vai comer isso pro resto da vida, o que seria? Doce. Qual doce? Beijinho. Beijinho feito em casa ou aquele comprado? Aquele feito em casa, que você pega o leite em pó, com aquela... Cara, isso é um crime, porque tá ali à sua frente, você pode fazer a qualquer hora. Eu tenho um problema, eu sou viciado em doce, então eu fiz uma promessa de 3 anos de não comer doce, né? Eu sou muito devoto de Santa Teresinha, do Menino Jesus,
e falo com você, se você quer uma graça, peça a Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, eu fiz o exercício de ficar 3 anos sem comer doce. Então, eu tô há 2 anos e meio sem colocar um doce na boca. Que legal. E já parou um pouco à vontade? Já. Porque a gente... O doce é um hábito, né? É aquele docinho depois do almoço, é o docinho no meio da tarde, né? Eu que sei, difícil. Continua, padre, tá no caminho certo. Se eu pudesse escolher uma viagem para tirar uns dias de folga, qual viagem você faria e com quem? Olha, João Pessoa, eu adoro João Pessoa. É mesmo? Eu gosto. Eu já rodei muito, já faço muita viagem, porque mexo com excursão, levo muito grupo de peregrinação. Mas João Pessoa é um lugar maravilhoso. E eu não saberia dizer uma pessoa, porque eu sou sempre com tanta gente, eu acho que eu levaria um grupo de pessoas. Uma caravana. Uma caravana. Eu gosto de muita gente. Adorei. Eu não gosto de pouca gente, eu gosto de muita gente sempre. Eu gosto de estar sempre com muita gente, gosto de viajar com muita gente, gosto de conversar com muita gente. Eu sempre muita gente. Eu não imagino eu e uma outra pessoa. Eu gosto de muita gente. O senhor deve ser um belo de um comunicador no perfil comportamental que eu faço com os meus clientes, com certeza. Padre, uma lembrança que te faz feliz? Acho que é a minha infância. Rio Pomba, me faz feliz. Foi muito feliz lá. Muitos amigos, a minha mãe, meus irmãos. Eu acho que isso eu acho que é a infância. A gente não pode perder nunca de onde a gente veio, quem a gente foi. Porque não existe um Padre Pierre hoje sem o Pierre lá de Rio Pomba, né? Eu acho que a gente não pode perder a base, né? Porque senão a gente desconstrói e cai, né? Então, eu sei de onde eu vim, eu sei o caminho que eu fiz, eu sei onde eu tô e sei onde eu quero chegar. E, afora o padre, o que faz o Pierre feliz hoje? Olha, eu sou muito feliz quando eu posso ajudar o outro, sabe? Quando a gente vê uma situação de uma pessoa que não consegue um médico, por exemplo, né? Eu vivi essa situação esses dias. E aí, graças a Deus, a gente tem muito bons amigos, tem muito bons médicos amigos. Então, eu poder ligar para uma pessoa e dizer assim, olha, eu estou com uma pessoa assim, que não tem condição de pagar, você pode atender? Pierre, pode mandar para mim. E eu fico muito feliz, muito agradecido. Então, assim, eu acho que poder fazer... E a gente faz tão pouco, porque não sou eu que estou fazendo. É um médico que vai atender. Mas eu poder ser essa pontezinha, isso me deixa muito feliz. Deixa o Pierre feliz, não é nem um padrão, deixa o Pierre feliz. Eu acho que ver que existem pessoas que são boas, que acreditam no outro, que pode fazer a vida do outro melhor, nossa, isso deixa o Pierre muito feliz. Não é nem o padre, isso é o Pierre feliz. Que coisa boa. Teve algum livro, filme, alguma mensagem que transformou a sua vida, assim, que te deu uma outra visão? Tem um filme que eu acho fantástico, que chama O Discurso do Rei. Maravilhoso. Eu acho que esse filme foi um divisor de águas. Quando eu vi aquele filme, eu falei, a gente pode tudo. E a gente pode, de fato. Né? E quem que é a sua referência, assim, na profissão? Um padre? De padre? Uma figura? Eu acho que o padre Marcelo Rossi. Eu cresci vendo a minha mãe com a água benta no rádio. Eu inúmeras vezes ajoelhava eu e minha mãe para rezar. Eu acho que ele fez um bem enorme para a igreja. Eu acho que o padre Marcelo despertou de novo a consciência de um povo que reza de longe, de todo lugar, ali na rádio, as pessoas, e era unânime, as pessoas católicos, não católicos, de outras denominações religiosas, as pessoas paravam para rezar. Então, a galera mais jovem não vai lembrar, mas assim, a gente é mais ou menos da mesma idade, eu tô com 37. O padre Marcelo Rossi, ele parava a TV Globo, que antigamente era o maior canal de comunicação do Brasil, né? As pessoas paravam para assistir, né? E cantavam juntos, e vendia CD, e vendia muito, né? Isso mesmo, E assim, acho que a história de vida dele, né? Porque foi muito difícil também, um padre que construiu uma outra forma. Quer dizer, a igreja tem aquilo que é a tradição, tem aquilo que são anos, né? E que tá certo, a igreja é isso. Mas que agora acabou o padre Marcelo chegando e dando um outro ar, né? Aquilo que é o dom que Deus deu a ele. E eu acho que ele foi corajoso, eu acho que ele soube passar a mensagem, que é a mesma mensagem, mas de uma outra forma. Então eu acho que ele é minha inspiração, meu modelo. Ele me trouxe de novo esse desejo ardente da igreja. Então eu acho que ele. Muito bom. Para a gente fechar esse bate-bola aqui, se eu pudesse escolher um dia para viver novamente,
qualquer dia, para qualquer razão, qual dia seria e por que você gostaria de viver? Eu acho que o último dia que eu vi minha mãe, né? Que eu tive com ela, que eu beijei ela, que eu me despedi dela. Acho que esse era um dia que eu queria muito poder viver de novo, né? Você esteve com ela no último dia? Eu tive com a minha mãe, a última vez foi no último fim de ano. A minha mãe passou mal no dia 31 pro dia 1º. E aí nós trouxemos ela para Juiz de Fora, ela fez uma série de exames e o médico disse para ela assim, olha, Leandro Consolador, se a senhora não mudar a sua vida, a senhora vai morrer, a senhora vai ter um colapso e vai morrer. Então eu voltei para Rio Pomba, deixei a minha mãe foi internada aqui até um dia 10, 11 de janeiro, e voltamos para Rio Pomba, deixei a minha mãe e me despedi dela e vim embora, porque a gente tinha uma missão. Tinha alguns padres que iam se ordenar e a gente ia para as cidades dele fazer missão. E eu fui para a cidade desse meu amigo para ajudar lá na missão, da ordenação dele. Quando eu voltei, já voltei aqui para o seminário e aí já tinha acabado as férias. E aí a minha mãe morre no dia 2 de março, no dia do meu aniversário, né? Então, assim, a última vez que eu vi a minha mãe foi nesse contexto do final do ano, que eu passei com ela alguns dias no hospital, eu não vi mais a minha mãe, no dia do meu aniversário, minha mãe morreu. Então, eu acho que esse dia, eu acho que é muito importante, significativo. Minha mãe sempre foi uma figura que eu me espelho, eu sou muito parecido com ela. Quem conheceu a minha mãe, quem me conhece, sabe que eu sou muito idêntico à minha forma, né? Minha mãe sempre foi, assim, aquilo que eu queria ser. Então, eu acho que esse dia seria um dia que eu gostaria muito de poder viver de novo. Eu sou Júlia por causa da minha avó. E se eu pudesse escolher um dia para viver também de novo, eu escolheria exatamente o dia que ela também faleceu, porque eu gostaria de estar com ela nesse dia. Eu acho que um colo de mãe, né, é muito importante. E depois que a gente acaba não tendo mais, né, a gente acaba... Eu lembro da frase que um bispo, no contexto era outro bispo, que estava aqui em Juiz de Fora, e eu não era padre ainda, e uma certa vez ele falou comigo assim, amadureça, mas cuidado para não se apodrecer, né? Então, assim, quando a mãe Nossa, vai... que lindo isso. Então, quando a mãe vai para o céu, eu acho que esse é o momento que a gente precisa ter muito discernimento e sabedoria, né? Porque, presta atenção, você não tem a sua mãe mais, você tem que amadurecer. Mas você tem que ter o equilíbrio de não se apodrecer. É amadurecer sem apodrecer, né? Então, eu acho que essas referências são essenciais na vida da gente. Então, eu acho que, assim, quando a mãe vai para o céu, eu acho que é muito difícil, né? E aí a gente tem que ser a duras penas, a gente tem que amadurecer, porque já não tem mais, mas sem se apodrecer. Então, eu acho que essa é a justa medida que eu já disse em algum momento aqui do nosso bate-papo. Nossa, lindo. Eu não posso imaginar sem minha mãe. Eu sou filha única. Nossa. E... Meu Deus. Segura ela aqui. Aproveite o máximo. Eu sempre digo, a gente precisa viver a vida como se fosse o último dia. Né? Se eu entendo que hoje pode ser o último dia da minha vida... Eu não quero que daqui a alguns anos eu volte para esse dia, né? Eu quero viver plenamente hoje, fazendo tudo certo, perdoando, sendo humilde, tendo empatia e aproveitando cada detalhe como se fosse o último. Então, eu vou dar aquele abraço na minha mãe para que o dia que ela não tiver mais, eu não me arrependo de ter dado um abraço. Eu vou ligar para alguém e dizer, olha, você é muito importante na minha vida, porque se ele não tiver mais, eu vou estar com a consciência tranquila que eu avisei. Então, eu acho que a gente deve viver como se fosse o último, porque um dia vai ser o último dia. O último vai ser o último abraço, o último vai ser o último eu te amo, vai ser a última oportunidade de ter vivido muito bem com aquela pessoa. Eu acho que vamos viver como se fosse o último, aproveitando ao máximo. Amei. Só para a gente finalizar, indica alguma coisa, algum livro que o senhor tenha lido recentemente, algum filme que o senhor viu recentemente, que possa inspirar pessoas a transformar as vidas delas? Olha, The Chosen. Eu tô doida para assistir. Então assista. Todo mundo tá falando muito bem. Inspiração, ver Jesus naquilo que é mais humano dele, na fragilidade do ser humano, é uma comunidade imperfeita, e Jesus tendo que lidar com os conflitos, perdoando, sendo humilde, tendo empatia. Eu acho que para o nosso tempo, hoje, deveríamos todos acompanhar. E eu vou deixar uma indicação também, inclusive para o senhor, padre. Claro. É um livro. Sim. Já que o senhor falou que dorme pouco... eu li recentemente e mudou um pouquinho a minha vida. Mude seus horários, mude sua vida.
vem da medicina ayurvédica e ele fala muito da importância de dormir, padre. Para tudo na vida, inclusive para emagrecimento. É muito importante, todos falam isso comigo, tem que dormir. Um pouquinho só a mais. Se eu acrescentar 1 horinha a mais, já vai fazer diferença. Com certeza nós vamos. Mas esse livro é muito legal, ele ajuda muito nessa mudança de mentalidade, então acho que vale muito a pena a gente ampliar aí os horizontes nesse sentido. Obrigado, pode deixar que eu vou ler. Leiam. Padre, muito obrigada, cara. Obrigado a você pelo convite, pela oportunidade de a gente estar nesse de verdade aqui. Que coisa boa te ouvir falar, assim. Eu ficaria aqui por horas e horas e horas, assim. Eu acho que todo mundo vai sair daqui um pouquinho melhor hoje, porque realmente... Muito obrigada. Sua história é linda. Tem uma canequinha aí para o senhor lembrar da gente. Obrigado. Na hora que for tomar o seu... Uma aguinha. Na hora que for tomar o seu cafezinho, lembrar que passou por aqui para continuar... deixando essa verdade aí para todas as pessoas. Muito obrigada. Obrigado a você. Um beijo grande para todos que vão nos acompanhar. Viva bem, acredite em você, acredite na sua verdade e principalmente na verdade que é Jesus Cristo. Padre, faz uma bênção para a gente aqui no podcast, porque eu quero levar isso para muitas pessoas. Com certeza. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, a Tua palavra nos diz que os seus ouvidos não estão tão longe que não possam nos ouvir, e os seus braços não são tão curtos que não possam nos sustentar. Peço ao Senhor, Pai de bondade, de misericórdia, que conceda a cada um de nós a esse projeto de verdade, a você que vive a verdade, que é Jesus, a graça de reconhecer que existe um Deus que nos possibilita crer que tudo é possível. Que desça sobre você, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e Santa Teresinha do Menino Jesus, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, eu fui coroinha. É mesmo? E eu me recordei aqui agora que eu não perguntei pro senhor, porque foi rolando o assunto. É verdade que o senhor namorou uma freira? Sim, lá em Rio Pomba. Aquele namoro, né? E depois ela foi ser freira, eu fui ser padre, ela deixou de ser freira, eu continuei o caminho. Ela mora em Rio Pomba hoje. E aí a gente teve esse afézinho. Que aí, legal. Né? É o crush, né? Hoje, é o crush. Para o tempo moderno, é o crush. Que demais, padre. Muito, muito obrigada. Deus abençoe. Pessoal, vocês gostaram, ativem o sininho de notificações, se inscrevam aqui no canal, deixem um comentário, compartilhem com os amigos, porque muita gente pode se inspirar com essa história também. Foi maravilhosa. Muito obrigada, padre. Amém. Amei. Deus obrigada abençoe. mesmo. Muito obrigado pelo convite. Tamo juntos. Obrigada.